Boa tarde, gente. Tudo bem? Meu nome é Andreia, eu sou uma pessoa branca, dos cabelos longos, tenho mechas loiras, estou vestindo uma calça jeans, uma camiseta amarela e um blazer preto. Eu sou a Gina Miranda, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos pretos, estou usando uma camiseta amarela, um blazer azul, uma calça jeans e um escarpão. Eu trabalho na USI, na Unidade de Segurança Institucional, no time de governança, de privacidade e proteção de dados pessoais. Sou bacharel em Direito, pós-graduada em Gestão Pública e Gestão de Pessoas. Oi, gente, eu sou a Ana, eu sou uma mulher branca, cabelos castanhos bem longos, estou com uma camisa amarela, um casaco azul, uma calça azul e uma sapatilha dourada. Eu sou líder de UX Writing pela Capgemini, trabalho no Banco do Brasil, na GCAP 8, na DTEC. E sou graduada em Publicidade e Propaganda e sou mestranda em Psicologia do Desenvolvimento Humano pela UNB. Eu vou continuar minha apresentação. Sou Andreia, assessora na Unidade de Segurança Institucional do Banco do Brasil. Trabalho hoje no time de privacidade, governança em privacidade e proteção de dados pessoais. Eu tenho licenciatura em francês pela Universidade de Brasília, eu sou professora de francês e tenho uma especialização em gestão da segurança da informação e comunicação e comunicações também pela UNB. E hoje a gente veio aqui para compartilhar um pouquinho com vocês sobre como nós demos uma nova cara para a política de privacidade do Banco do Brasil e também sobre como todo o conhecimento em UX Writing que foi multiplicado pela Diretoria de Tecnologia para nós, da Segurança Institucional, como esse conhecimento ele foi importante e nos permitiu caminhar com uma certa autonomia. É importante falar, gente, que esse trabalho ele ainda está em andamento. Nós já estamos em fase de conclusão, está quase terminando. O site ele vai ser publicado muito em breve e vocês vão poder conferir o resultado em bb.com.br/privacidade. E acho que eu vou precisar de ajuda aqui. Não está funcionando. Problemas técnicos? Só um minutinho. O pessoal já está verificando. Aguardem só um minutinho, por favor. Ainda sem funcionar, acho que está funcionando só para vocês aí. Joia! Agora sim. E qual foi o nosso ponto de partida? Quais foram as nossas dores? O Banco do Brasil, ele estabelece algumas metas e objetivos anuais para que as suas unidades para garantir que as unidades do banco elas estejam caminhando na direção correta, com prioridades claras e na mesma rotação. Então, em 2022, uma dessas metas que nós tínhamos era a de revisitar a política de privacidade do banco, para verificar, para identificar onde a gente podia melhorar e onde a gente podia incrementar. Sempre focando no usuário. E é importante a gente falar que aqui, quando nós usarmos o termo usuário, a gente está se referindo ao titular de dados, seja ele cliente, não cliente, ou qualquer pessoa que tenha ou venha a ter algum relacionamento com o Banco do Brasil. Joia. E o que é uma política de privacidade? A gente vai fazer aqui um resumo, vou fazer um resumo bem breve. Mas é um documento que compõe toda uma estrutura de documentos que são necessários
para se implementar uma estrutura, para se implementar um programa de proteção de dados. O objetivo da política de privacidade é dar transparência, informar claramente a todos sobre quais são os tratamentos de dados pessoais feitos por uma organização, sempre se baseando, claro, nos princípios estabelecidos pela Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, a Lei 13.709 de 2018. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. E o que é informado ao usuário na política de privacidade? É na política de privacidade que nós informamos ao usuário quais dados são tratados, quais dados pessoais são tratados pelo banco, como e quando esses dados são coletados, como eles são utilizados, as medidas de prevenção, segurança adotadas. Que mais? É na política de privacidade que a gente esclarece para o usuário como ele pode exercer os seus direitos. E quais são esses direitos? Eu não vou falar de todos aqui, o nosso tempo é bem curtinho, e acho que o objetivo hoje é mais falar da parte prática e não da teórica, mas eu vou citar alguns exemplos. Então, a gente informa para o usuário como ele pode acessar os seus dados, ele tem o direito de acesso aos seus dados, na verdade, o direito de correção de dados desatualizados, inexatos ou incorretos. O que mais? Ele tem direito de portabilidade dos dados para outro fornecedor de serviços. E a política de privacidade, ela reforça esse nosso compromisso com o princípio da transparência, que é um dos princípios estabelecidos na LGPD, no sentido de assegurar, de garantir ao usuário informações claras, precisas e facilmente acessíveis em relação a esses tratamentos de dados pessoais. Agora eu vou passar a bola para a Gina. Então, pessoal, por que é importante que as pessoas entendam a política de privacidade? É importante dar segurança para o titular de dados. É importante que essa política ela traga transparência e credibilidade para o usuário. O Banco do Brasil ele possui uma política de privacidade robusta, alinhada à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, mas não há nada bom que não possa melhorar, né? Então foi daí que veio a nossa ideia de transformar a política num texto mais acessível, mais objetivo, respeitando, claro, os enunciados aprovados pelo Conselho de Administração do Banco do Brasil. Só um minutinho, Gina. Vocês podem passar o slide para a gente? Está travado aqui de novo. Joia, obrigada. Então, visando melhorar essa experiência do usuário, nós criamos, atualizamos a nossa política de privacidade, elaboramos um texto e solicitamos o auxílio da DTEC, da profissional Auana, que está aqui, especialista em UX Right, para, junto com a gente, com a equipe de governança e privacidade e proteção de dados, da USI, da Unidade de Segurança Institucional, para que nós pudéssemos criar, elaborar, transformar o documento de uma forma que fosse uma linguagem mais acessível para todos os usuários, clientes, titulares de dados. Então, assim, após esse texto, atualizado e aprovado pelo jurídico, surgiu a ideia de, por que não fazer um vídeo, também um vídeo criativo, um vídeo que mostre de uma maneira objetiva toda a política de privacidade do Banco do Brasil. E foi aí também, outra vez, que a gente contou com a ajuda incrível do time lá da DTEC, de Comunicação e Multimídia, que atualmente agora está na DMAC, na Diretoria de Marketing. E daqui a pouco vocês vão ver o resultado desse vídeo, que ficou maravilhoso. Então, foram momentos assim, de muito aprendizado, de muitos desafios.
Mas, assim, aqui a nossa equipe, né, sempre costuma dizer que sem desafios não há evolução. Obrigado. Pode passar, por favor. Então, o que é UX Writing, né, que a gente tanto está falando? Bom, é um processo de produção de conteúdo para interfaces que orienta, ensina e traz valor ao usuário com o objetivo de sempre oferecer a melhor experiência de uso e interação. O que isso significa, né? Significa que toda interface que a gente interage, seja ela um chatbot, um site de notícias, um aplicativo, um e-commerce, a gente precisa pensar como que o usuário vai interagir com esse conteúdo. E esse conteúdo não é só texto, né? Ele tem imagem, ele tem gráfico, ele tem tabela, enfim, tem uma infinidade de coisas. E o UX Writing, ele utiliza algumas ferramentas, como a pesquisa, para conhecer melhor esse usuário. Então, a gente tem entrevista, tem teste, a gente vai descobrir a persona, né? E a gente, conhecendo o universo do usuário, a gente estabelece palavras e expressões que esse usuário usa, né? Além disso, tem a arquitetura da informação. Então, a gente precisa pensar como que essa informação vai ser distribuída. Vão ser várias telas, vai ser em uma tela só, como que o usuário vai interagir com essa informação, né? E o microtexto, ele vem também para auxiliar nessa interação, e é o texto do botão, texto de cards, são todos os elementos e os componentes dessa interface. Como é que ele vai interagir com esses elementos? Então, tudo isso é UX Writing. Pode passar, por favor. Bom, a gente não pode falar de UX Writing sem falar do tom de voz, né? Então, o Banco do Brasil, ele tem um manual de tom de voz, e para esse projeto, a gente consultou muito esse manual, e eu trouxe aqui um resumo, né? Eu vou falar aqui rapidinho. A gente traz a escala de serotonina nesse tom de voz, onde a atenção significa como a gente lida com o usuário no sentido de resolver problemas, a gente dá atenção para esses problemas do usuário ser ouvido. Simpatia, né, que é a gente inspira e incentiva o usuário. E o entusiasmo, que é quando a gente celebra e comemora com o usuário a cada conquista. E as boas práticas, né, que tem no tom de voz, eu vou só destacar uma que a gente usou bastante, que é simplificamos explicações, que foi o nosso carro-chefe aí no nosso projeto, né, simplificar. Pode passar, por favor. Bom, como descentralizar o UX Writing, né? Descentralização é você disseminar o conhecimento. Então, eu compartilhei com as meninas o meu conhecimento sobre o UX Writing. E o que é legal é que elas podem ter mais autonomia, né? Então, de repente, para desdobrar o projeto em outros formatos, fazer alterações futuras, né? Então, elas têm um pouco mais de autonomia porque elas adquiriram esse conhecimento. Então, elas fizeram cursos da Alura, leituras de livros e artigos sobre UX Writing, e eu conduzi um workshop de UX Writing com elas. Pode passar, por favor. Bom, esses prints não são tão lindos, tá, gente? Mas é só para ilustrar que esse workshop foi bem intenso. A gente fez alguns encontros que foram bem legais. A gente cada palavra a gente interpretou, cada terminologia, porque o texto jurídico é um texto muito formal. Então, a gente quis trazer essa tradução para o usuário. A gente teve 3 momentos importantes. O primeiro momento eu fiz um antes e um depois, então eu mostrei como que era o texto anterior e depois o texto como eu fiz e como eu pensei, como que eu utilizei algumas técnicas de UX Writing. No segundo momento, a gente fez junto, né? Então nos nossos encontros, nós fizemos juntas. No terceiro momento, elas fizeram sozinhas e depois a gente avaliou o que estava bom e o que estava ruim. Pode passar, por favor. Uma metodologia que a gente usou para o nosso workshop foi a edição em 4 etapas, do livro Redação Estratégica para o X da Toripod Majeski. Pode passar, por favor. Ser significativo, né? É uma etapa. Então, ser significativo é ter um propósito, é ter um porquê. Por que aquele texto está lá? Então, o objetivo da política de privacidade é ser transparente em relação ao tratamento de dados pessoais, passar segurança para o usuário e explicar como o uso dos dados funciona.
Pode passar, por favor. Ser conciso, né? Então a gente teve um grande desafio, porque tem um estudo do Jacob Nielsen, né, um dos papas do UX, que diz que o usuário lê apenas de 20% a 28% do texto. E o esforço cognitivo aumenta a cada 100 palavras, aumenta em 11%. Então, a gente tinha que ser conciso, mas também a gente tinha que ser claro, né? Porque para entender todo esse texto, a gente teve que usar muitas palavras algumas vezes, né, para explicar e para traduzir. Então, a gente reduziu o texto, a gente tornou o texto escaneável. Antes, ele era um texto corrido, muito longo, muito extenso. Então, a gente tornou esse texto escaneável. Como que a gente fez? A gente dividiu em grandes partes e depois em partes menores, né? E aí o usuário ele pode identificar rapidamente o que ele quer ler, né? De repente ele está procurando alguma coisa, então ele lê rapidamente. E focamos no essencial, né? Então tiramos o que estava redundante, o que era penduricalho, e também a gente refez a hierarquia da informação. O texto anterior também não tinha uma hierarquia legal, então a gente fez de novo essa hierarquia. Pode passar, por favor. Bom, ser dialógico, né? Então a gente tem que trazer esse tom humano, conversacional, e evitar o robótico ou árido. E o tom do jurídico e era muito técnico, né, em relação a dados, então a gente teve que realmente traduzir, né, o juridiquês, porque a gente trouxe esse tom mais humano, né? E o usuário, quando ele reconhece algumas palavras, ele entende melhor o texto. Então a gente trouxe essa simplicidade, né? E também pensamos nos leitores de tela para os deficientes visuais, né? Porque no texto anterior eram só links, como clique aqui, saiba mais. Então a gente trouxe o conteúdo desse link para o texto do link. Então o leitor de tela, quando lesse, o usuário deficiente visual saberia o que ele vai ler, né? Então pode passar, por favor. Ser claro. Então a clareza era a nossa prioridade, né? Claro, a gente tinha que garantir que o usuário entendeu o que ele leu. E a gente também reforçou algumas palavras, como proteção, segurança, confiança, para ele já bater o olho e já entender, né, sobre o que se trata e ele se sentir seguro com aquele texto. E evitar terminologias específicas, né? Claro que a gente não conseguiu eliminar todas as terminologias muito próprias do jurídico e de dados, mas um recurso muito legal é a gente pegar essa terminologia e o texto em volta dela ser simples, ter uma linguagem simples. Então você consegue a clareza, o usuário consegue entender melhor dessa forma. É isso. Pode passar, por favor. E aí o que nós esperamos, né, depois de todo esse processo, esse trabalho, que foi bem rico para nós, o que a gente espera? Então o resultado que a gente espera, muito em breve, é que o usuário, o titular de dados, ele encontre, ele entenda de forma clara a política de privacidade. Além disso, que ele encontre de forma rápida a informação que ele precisa. E atualmente nesse cenário de tanta preocupação, a gente tem tanta preocupação com a nossa segurança, né? Tem tantos golpes e fraudes ocorrendo, a gente espera que o usuário ele se sinta seguro conosco. Então, para nós, é muito importante estabelecer essa relação de confiança. E agora a gente vai mostrar para vocês, a gente ainda tem um tempinho, o vídeo que foi resultado desse trabalho que nós fizemos. Ele foi feito em conjunto com a equipe de comunicação e multimídia que atualmente está na diretoria de marketing. O nosso agradecimento a essa equipe também. E é isso aí, vocês podem colocar o vídeo, ao próximo slide, pode dar play. Seja usando os nossos aplicativos, fazendo transações no celular ou no conforto do seu lar, queremos que você se sinta sempre seguro. Aqui no BB, a sua segurança e privacidade é coisa séria. Mas para você entender como a gente cuida dos seus dados, você precisa saber um pouquinho mais sobre nós. O BB é uma instituição responsável por desenvolver e ofertar produtos e serviços financeiros convenientes e adequados ao que você precisa e espera. Mas para te conhecer melhor e oferecer uma experiência individualizada, coletamos seus dados desde as primeiras interações com o BB e sempre alinhados à legislação e às melhores práticas do mercado. Isso acontece quando você entra em contato com os nossos canais de atendimento ou quando contrata algum produto ou serviço.
Também quando navega no nosso site ou usa os nossos aplicativos. Até mesmo quando você faz parte de alguma transação feita por outro cliente ou quando tem alguma relação com alguma empresa que tenha vínculo com o BB. Mas você sabe para que precisamos dos seus dados? Para oferecer produtos mais adequados, melhorar sua satisfação e experiência conosco, cumprir exigências legais e valorizar o tratamento justo, digno e equitativo, sempre assegurando o sigilo total das informações. Aqui, você tem controle sobre os seus dados pessoais. Disponibilizamos uma central chamada Minha Privacidade, para que você possa exercer seus direitos de forma simples e rápida. Nossos processos são constantemente revisados para utilizarmos apenas as informações necessárias. E adotamos processos e políticas internas que asseguram o cumprimento de normas e boas práticas relativas à proteção de dados pessoais. E não compartilhamos seus dados com anunciantes que possam te identificar pessoalmente. Dessa maneira, seus dados estão seguros com a gente. Banco do Brasil, para tudo que você imaginar. É isso aí, pessoal. Obrigada, pessoal. Vocês estão ouvindo a gente? Obrigada. Os nossos contatos estão aí para qualquer dúvida. Obrigada, pessoal. Estamos à disposição. Obrigada, gente.